Queria, antes de mais nada, manifestar a minha preocupação. Essa casa foi convocada para o dia de hoje, para que pudéssemos voltar a uma pauta importante. Eu costumo dizer, muitas vezes, que a classe política não tem pressa, que quem tem pressa é o povo brasileiro. Se as pessoas não perceberam, a Folha encostou na parede, não tem nenhuma tese, nenhum movimento que hoje possa se dizer que com uma simples votação ou atitude de plenário dessa casa ou da outra, pode tirar o país da crise que está. E essa crise, senhor presidente, é a soma de todas as outras faltas que foram cometidas ao longo dos anos pela a gestão desse país. No momento em que a economia estava de vento em popa, todos comemoravam um PIB elevadíssimo, chegando a 10%, 9%, mas a realidade de hoje não é essa. E o pior, os brasileiros estão passando fome, senhor presidente. A fome voltou ao Brasil e não há sensibilidade para entender que nós precisamos trabalhar. Para mim, discurso de oposição, situação, estou no 8º mandato nessa casa, quero concluí-lo da mesma maneira que entrei, fui constituinte. Sofremos no regime da ditadura a falta da liberdade para expor nossas ideias, para defendê-las, e quem assim o fez, acabou atrás da grade, torturado. O país mudou. E a liberdade, por si só, não pode tentar justificar a falta de compromisso que nós estamos sentindo com a sociedade brasileira. Não são as ruas que têm que pressionar esta casa para dizer qual é o projeto da educação que tem que existir. O projeto da educação é aquele que o país precisa. Ou não se sabe até hoje que educação é a base do desenvolvimento de qualquer sociedade. E continuamos com as filas nas escolas, senador Girão. Continuamos com a falta de investimento na educação. Continuamos querendo sucatear as universidades, tirando o recurso do ensino técnico, que finalmente se comprovou no país essencial para a formação e capacitação de mão de obra. Hoje, na tarde de hoje, nós queremos votar. Eles disseram, vários colegas, que hoje nós iremos votar matérias importantes, que é principalmente a 871, que é o acesso, o INSS passará a ter acesso a dados da Receita Federal, do Sistema Único de Saúde, de movimentação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e outros para concessão, revisão ou manutenção dos benefícios. Esses benefícios prorrogáveis, inclusive até 2018, esse programa, os programas de análise de benefícios com indício de irregularidade e de revisão de benefícios por incapacidade pretendem passar um pente fino, que já se iniciou, realizado em anos anteriores, em auxílios doença e aposentadoria por invalidez. Sabe, senhor presidente, que eu conheci os dois parlamentares ao longo dos anos em que fui deputada federal, por 6 mandatos, e um de estadual, 7 mandatos, que se elegiam pelas aposentadorias que eles conseguiam levar para o interior, principalmente por mais abandonado, que é o trabalhador rural. Então, nós sabemos que o expediente político chega a alcançar esse nível de responsabilidade. Hoje, a Previdência nada mais é do que a gestão fraudulenta, em muitos casos, o senador Paim deve estar aqui, fizemos juntos uma CPI da Previdência, para mostrar que não tem falência da Previdência, tem falência do Brasil. O Brasil é que faliu. Imagine se com tantos benefícios, com tantos contribuintes, o Brasil chegaria ao ponto que chegou se não fosse pela inadimplência, pela fraude, pela irresponsabilidade e a má gestão num setor tão importante. Porque a classe política tem que indicar o ministro da Previdência.
Sempre foi assim, uma briga solene para indicar quem é que iria administrar os fundos da Previdência Social. Então, nós estamos hoje sofrendo as consequências de tudo aquilo que não soube se fazer com a responsabilidade que precisava. Médicos, peritos do INSS receberão pelo projeto um adicional por processo analisado, além do horário do trabalho, com ênfase, aí que é a importância, naqueles indicados pelo Tribunal de Contas, que até então não tinham seu olhar atento para o regime previdenciário, olhando inclusive as fraudes que lá estavam instaladas. Pela Controladoria Geral da União e também por outros órgãos de investigação, além do benefício de prestação continuada, que é o BPC, que nós estamos discutindo, inclusive dentro do projeto de reforma. Nesse último caso, o órgão poderá contar com parceria dos governos estaduais e municipais. Qual é o grande... Tem outra novidade, que é a proposta aprovada, é a proibição da presença de pessoas que não sejam médicas durante o ato de perícia do segurado, exceto se ele for autorizado pelo médico perito. E não era assim antes. É ordem na casa, senador Girão. Não pode ser usado perícia por telemedicina, que há muita dificuldade nos processos de atendimento àqueles que são beneficiários do INSS. E agora se encontra na modernidade, que vai permitir muito mais fraude que até então nós convivemos. Esse acesso, senhor presidente, aos dados médicos poderá abranger, inclusive, os de entidades privadas mediante convênio. Todos os dados geridos pelo INSS poderão ser acessados pelo Ministério da Economia, inclusive a folha detalhada de pagamento, que sempre foi uma coisa impublicável. Então, para evitar esse compartilhamento, o governo federal deverá desenvolver ações de segurança cibernética. Para que serve tanta informação, que serve tanta técnica, se não está à disposição do serviço, a qualidade de serviço para a população? Ficando, a partir daí, expressamente proibido transmitir informações que possam ser usadas, que é o inferno da população brasileira, para marketing direcionado, aonde está o abuso, inclusive, do um empréstimo consignado para aposentado, usando os dados que são restritos e que não pode ser aberto à população todo dia, toda hora. Igual a vedação que eu estou citando, valerá para instituições financeiras de leasing que mantenham convênios de cooperação com o INSS. O texto que daqui a pouco será analisado, esperamos, ele passa a exigir prova de vida anual dos que recebem benefícios do INSS por meio de comparecimento da agência bancária pela qual recebe, utilizando de biometria ou outros meios definidos pelo órgão. Me parece até que a impressão facial que ajudará muito. Hoje, nas escolas do meu estado, algumas já têm a presença facial, o que ajuda muito aos pais a identificar a presença dos filhos. Poderá ser feito a perícia do INSS. Pessoas com deficiência moderada ou grave deverão receber funcionário do órgão em suas casas, conforme prevê o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na Lei 13.143, 2015. Idosos com mais de 60 anos terão regras especiais a serem definidas pelo INSS. Do pequeno produtor rural, considerado segurado especial, a medida provisória exige a comprovação do tempo de exercício de atividade rural exercida antes de 2023, por meio de autodeclaração ratificada pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, o PRONATER, de cada estado e de outros órgãos públicos na forma de um regulamento. Então, a partir de 1º de janeiro de 2023, somente a manutenção de cadastro junto ao Ministério da Agricultura, Cadastro Nacional de Informações Sociais, vai validar o tempo de serviço em atividade rural. Auxílio reclusão, que está sendo tratado na 871. Restringe o pagamento de auxílio reclusão aos dependentes de preso em regime fechado, proibindo o pagamento aos presos em regime semiaberto. Segundo o governo que nos apresenta essa defesa, os que estão detidos sobre esse regime podem trabalhar, o que não justifica pagamentos que não são feitos. A prisão, há muito tempo,
é um recorte de onde as pessoas estão presas, ilhadas, fora do conhecimento, forma do aprendizado, da capacitação e da tal inclusão social tão prometida. Jogam em depósito pessoas, seres humanos, e não lhes dão condição de reabilitação social. O benefício não poderá ser pago se a pessoa já tiver direito a qualquer outro pagamento do INSS, com pensão por morte ou mesmo salário maternidade. Caso a pessoa seja solta, com habeas corpus, por exemplo, o pagamento auxílio-doença é restabelecido. E quando uma prisão for declarada ilegal, o segurado terá direito a receber o que não tiver sido pago no período de prisão. O projeto de lei, ele prevê a conversão, ainda que o exercício de atividade remunerada pelo segurado preso em regime fechado. O que eu quero, ao esclarecer e a colocar esses pontos da 871, é dizer, senhor presidente, nós precisamos votar. Para dizer sim ou para dizer não. Mas nós precisamos votar. Será possível que não se entende que a pauta, eu não sou senadora de segunda, de terça, quarta e quinta. Eu sou senadora da semana inteira. Há os eleitores que até brigam comigo no Estado. Vocês me elegeram para ir para Brasília trabalhar. Vocês querem que eu esteja na festa junina? Eu sinto muito, mas tem a 871 para votar. Então me permita que eu vá votar. Me permita que eu esteja aqui para dizer por que me deram quase 1 milhão de votos para vir aqui para o Senado Federal, porque ninguém com a minha história. Não tenho sobrenome importante, não sou casada com empresário, não tenho na minha família pessoas dotadas financeiramente. Eu vim para cá em 1987 para defender tudo aquilo que defendo até hoje. Para lutar pelas mulheres, pelas crianças, pelos idosos e para um Brasil que aconteça. O Brasil não pode agora, nós temos 25 senadores presentes, às 4h24. Olha que chamaram todas as pessoas para estarem aqui. Eu peço que, se quiserem e tiverem ponto de vista diferenciado com o governo, que venham debater. Que nós possamos estar nesse plenário e dizer, concordamos com isso ou não concordamos. Mas a ausência é o silêncio de quem não quer se comprometer. A ausência não. Eu peço a meus colegas, sabe que eu respeito a todos nessa casa, mantenho com todos o melhor relacionamento de convivência política, mas agora é hora do Brasil, novamente. Um Brasil que está como está, ninguém precisa escrever. Olha, deram uma manchete, senhor presidente, que outro dia, num jornal com exclusividade, que tinha aumentado 1.200.000 empregos. E o desemprego não caiu. São atitudes dessa casa, são posicionamentos dessa casa, é a vontade dessa casa. O país depende do seu Congresso. O país depende das posições que nós devemos tomar. Que eu vi naquela manifestação pela educação, uma faixa que me doeu muito. Ela dizia, fecha o Congresso Nacional. Quem escreveu não sabe o que escreveu. Não sei quem foi. Mas, por certo, eu sou fruto das duas coisas, do país livre e do país autoritário. Sobrou o país livre depois de tantas lutas que o povo fez com muita garra, ele conseguiu defender e nós temos hoje o direito de escolher. Se escolhermos errado é outra história. Erros e percalços, nosso caminho sempre vai ter. Mas se eu pudesse entrar na TV aquela hora que eu vi aquela faixa e pegar aquela faixa nas minhas mãos e dizer, não faça isso. A supressão de direitos, da liberdade, fere de morte a democracia. O que nós queremos aqui agora que aconteça nesse plenário é exatamente aquilo que nós estávamos debatendo. Que a democracia esteja aqui agora, presente. São 81 senadores, nós temos 25. Nós queremos que esteja aqui 70, 60, 80 e que vamos nos degladiar no nosso ponto de vista, mas vamos fazer aquilo que o país exige que se faça. Tomemos posições. O resultado das eleições foi uma tomada de posições. As votações dessa casa também é. E mais uma vez vou deixar registrado aqui aos meus colegas que aqui estão. Não é possível suportar um dia sequer mais com uma mulher sendo assassinada a cada 2 horas no Brasil. Nós, mulheres,
precisamos compartilhar nossa angústia com os companheiros dessa casa e pedir que todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, falem pela vida das mulheres, pela igualdade, pelo respeito e, sobretudo, pela punição dos covardes que hoje, em cima de relações afetuosas, justificativas de angústia ou qualquer coisa parecida, matam as mulheres. Eu quero agradecer a Vossa Excelência. Eu li, fiquei emocionada quando li e faço esse registro público. Muito obrigado, senhor presidente.